Duas ações inéditas estão atacando e vão atacar de modo incrível os abusos de Alexandre de Moraes e de Lula. Uma delas pode levar à demissão da chefe de gabinete do Alexandre de Moraes lá no STF. Alguém que é intimamente ligada a todos os processos do ministro, rompendo ali o elo mais fraco da corrente. E, se ela for punida, isso abre espaço para outras medidas contra o próprio ministro. E a segunda ação, Deltan? Olha, fica até o final que vai valer muito a pena. Eu vou te mostrar algo que realmente pode frear Alexandre de Moraes e tirar Lula do poder. Opa, Deltan, eu quero saber isso aí. Olha, então fica aqui comigo que você não vai se arrepender, que esse vídeo vai aquecer o seu coração de esperança. Num momento em que a gente vê tanta coisa de medo, preocupação, desespero, algo vai te trazer esperança, vai aquecer o seu coração e vai começar bem a sua semana. Que seja uma semana magnífica para todos nós. Então seja muito bem-vindo à nossa live semanal Um Novo Brasil. Esse aqui é um encontro feito para quem ama o país de verdade. É para quem sonha com construir um Brasil melhor. Aqui a gente analisa os principais acontecimentos da política nacional e nós celebramos as conquistas desse time do novo, de que eu quero que você faça parte, que é um time que luta para endireitar o Brasil. E esse nosso encontro está magnífico e vamos direto ao primeiro ponto. Você acredita que as decisões do STF são tomadas com base na lei? Então olha esta aqui que a gente está fazendo. O Partido Novo ele protocolou um pedido oficial ao presidente do STF, o ministro Barroso, exigindo a abertura de um processo administrativo disciplinar contra Cristina Gomes. Ela é chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Mas por que, Deltan? Porque, segundo a denúncia, essa servidora ela coordenou relatórios e operações ilegais a partir da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, a tal da AED, que era a polícia informal de Alexandre de Moraes. Diferentemente do Moraes, ela não tem todas as proteções do ministro, ela está exposta e ela pode ser o elo fraco que a gente rompendo, a gente rompa a corrente de abusos do ministro. É isso mesmo, pessoal. Olha aí, o Partido Novo acabou de protocolar uma denúncia formal no STF contra ela e ela, segundo os documentos e reportagens, coordenou prisões dos réus do 8 de janeiro com base simplesmente em postagens das redes sociais. Foi o único partido, aliás, que fez isso, que foi para cima dela. O Novo, aliás, é o partido que mais atua, representa, move petições e ações contra o ministro Alexandre de Moraes e, inclusive, é o que mais se opõe ao governo Lula no Congresso Nacional. Mas olha isto aqui, A legenda acusa a servidora, a legenda é o time do Novo, acusa a servidora de ter atuado de forma ilegal na produção de relatórios e coordenação de operações a partir da AED, essa assessoria aí do TSE, para embasar decisões judiciais no STF e no próprio TSE. Segundo a representação, a AED teria passado, a partir de 22, a desempenhar funções erradas, que não poderia desempenhar, investigativas e de monitoramento direcionadas a pessoas específicas. Com base em quê? Deus tenha misericórdia de nós. Com base em posicionamentos políticos. Olha, eu já vi isso 200 vezes, mas eu ainda acho inacreditável, gente. Investigações e monitoramentos com base nos posicionamentos políticos dos investigados. Isso aqui é tão grave, é tão vil, é tão injusto quanto você direcionar uma investigação por conta da cor da pele. Lá nos Estados Unidos, os americanos chamam isso de targeting. Tem o racial targeting e a gente vê agora o political targeting, a perseguição política. O simples uso de símbolos nacionais, bandeira, camiseta do Brasil, participar de manifestação ou publicar um vídeo no Instagram que fosse lícito, legítimo, mas atrelado a visões patriotas da direita, abraçando uma visão política determinada, podia levar à prisão, à manutenção da prisão. Que porcaria é essa? Que tal de democracia que é essa? Gente, isso aqui tem contornos de ditadura. Segue aqui, O texto cita reportagens jornalísticas e trocas de mensagens atribuídas a Cristina e outros assessores próximos a Moraes. Alguns dos textos teriam ordens para infiltração de agentes em grupos privados de WhatsApp e Telegram, pressão sobre servidores do TSE e orientação direta para manter pessoas presas com base no perfil político adotado por elas nas redes sociais. Isso é inaceitável. Pessoas foram consideradas aí sujeitas à prisão, alvos de prisão, e nem sequer tinham antecedentes criminais. E se segura na cadeira aí, porque piora.
A denúncia afirma que a servidora coordenou a operação de custódia dos presos do 8 de janeiro ao emitir certidões positivas, como se tivesse coisa errada aí na vida deles, que indicariam essas certidões quem que tinha que ficar preso. Em alguns casos, afirma o partido, houve inclusive erros por parte da investigação que resultaram na manutenção de prisões mesmo após documentos indicarem liberação, como o da aposentada Vildete da Silva Guardia, que permaneceu 21 dias detida e foi novamente presa em 2025. Gente, isso aí é de uma crueldade. Justiça precisa ser feita nesse caso e com o devido processo legal. Tudo isso tem que ser investigado. Esses casos com abusos devem ser derrubados e a assessora do ministro deve ter a sua presunção de inocência assegurada, mas confirmando-se esses abusos, ela deve ser punida, responsabilizada. Ah, Deltan, mas era uma mensagem celular, não pode. Pode sim. Porque nesse caso, ninguém teve roubadas as mensagens, não teve ali hackers deturpando mensagens, não. Nesse caso foi uma pessoa que participava dos grupos, que entendeu que havia crimes ilícitos, entregou tudo, tem até perícia no celular dele. Por isso que o Partido Novo fez muito bem em representar contra essas condutas que ferem o Código de Ética dos Servidores Públicos, ferem a Lei 8.112 que cuida dos servidores públicos, ferem a Constituição, ferem as regras do Código de Processo Penal. E essa servidora, segundo a denúncia, assessora do ministro, extrapolou todas as suas funções ao participar de investigações com motivação política. E essa assessora não tem a proteção que o ministro tem contra a investigação. E se a assessora for responsabilizada por essas arbitrariedades noticiadas, isso abre caminho para que o próprio ministro seja responsabilizado também. Então, gente, a responsabilização dela é um passo na direção da responsabilização do ministro. É romper a corrente pelo elo mais fraco. A demissão dela pode representar um divisor de águas no combate aos abusos de autoridade do STF. E enquanto o Moraes está aí na mira da Lei Magnitsky, sua chefe de gabinete é denunciada por arbitrariedades, nós temos mais uma ação inédita que pode efetivamente conter os abusos de Lula e de Moraes que eu prometi te mostrar nesse vídeo. E vai curtindo aí o vídeo e se inscrevendo no nosso canal para você receber mais análises como essa. E a segunda grande ação que pode conter os abusos de Brasília é a candidatura de um governador de direita a presidente da República. Ah, como assim, Deltan? Ah, Deltan, como assim? Fica comigo que eu vou te convencer e me conta no final se eu vou ter te convencido ou não. Segura aí. Primeiro eu vou te mostrar como que esse governador ele foi incentivado pelo próprio Bolsonaro a dar esse passo. Por que o Bolsonaro tá certo? Qual é a mensagem central sobre o Brasil que ele enviou no seu lançamento de candidatura e como ele já fez algo parecido antes, varreu o PT do mapa, que são coisas que você vendo, conhecendo, talvez você não conhecesse, mas vão renovar a sua esperança. E me conta no final se eu te convenci ou não. Eu quero te convencer aqui, ó. Então, primeiro, veja aqui como o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro teria aí em conversas de bastidores incentivado o governador de Minas Gerais a se lançar candidato, porque nesse momento é importante lançar candidaturas de direita de governadores, e eu já vou te explicar o porquê, mas dá uma olhadinha aqui comigo antes da notícia. A decisão de lançar a candidatura do Zema ocorreu após o encontro entre o mineiro e o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira. Segundo o partido, Bolsonaro recebeu a notícia de forma positiva e incentivou a pré-candidatura, destacando a importância de haver mais nomes de direita no primeiro turno. E por que isso é importante? Por que Bolsonaro está mais do que certo? Por que ele está com uma visão muito boa, de uma visão aí humilde, uma visão de união, uma visão de crescer a direita e de derrotar Lula? Por que ele está certo nessa visão? Porque caso se mantenha a inelegibilidade do Bolsonaro, nenhum outro candidato vai conseguir mais votos do que o Ratinho no Paraná. Nenhum outro candidato vai conseguir mais votos do que o Zemas em Minas, do que o Tarcísio em São Paulo, do que o Caiado em Goiás. Lá, todos esses governadores, cada um em seu estado, eles têm altos índices de aprovação. E aí, eles saindo candidatos, eles estão reunindo essas pessoas que gostam deles em torno deles, para depois, lá na frente, unir num projeto de direita todo esse time, todas essas pessoas que foram carregadas, cada um em seu estado, e unir todo mundo num projeto de direita para derrotar o PT. Então eles vão estar levando esses governadores uma multidão de pessoas. E isso é essencial para vencer Lula. Então essa estratégia de lançar os governadores é muito boa. Ainda mais quando você vê aí que as pesquisas estão colocando aí quase um 50% entre a direita e a esquerda nas projeções para as eleições aí do ano que vem.
O Zema, gente, ele tá próximo de líderes importantes, ele tá próximo desses governadores, do Ratinho, do Caiado, do Tarcísio. Ele tá articulando uma verdadeira coalizão de direita com o Bolsonaro para derrubar Lula. Ele tá próximo do Tarcísio, do Ratinho, do Caiado, dos Bolsonaros. Foi lá conversar com o Bolsonaro antes de ir à frente nesse projeto. Ou seja, isso mostra que, diferente lá da esquerda, que não tem segundos nomes, que a direita tá conseguindo se articular como nunca. Isso é um motivo para celebração. E com o Bolsonaro, o maior líder da direita, de modo inquestionável, caso ele seja mantido inelegível, Zema entende que sozinho ninguém vence a máquina do PT. Mas juntos nós podemos varrer o petismo do mapa. Como, aliás, ele mesmo fez em Minas Gerais, onde ele pegou o estado destruído pelo PT, varreu o PT do mapa e gerou prosperidade, como eu vou te mostrar. E agora deixa eu te contar qual foi a mensagem central do lançamento da candidatura do Zema, que foi anunciada por ninguém mais, ninguém menos do que Marcel Van Hatten. E eu já vou te mostrar o vídeo do Marcel Van Hatten chamando o Zema, lançando o Zema. E a mensagem central dessa candidatura, desse lançamento de candidatura, foi que nós precisamos libertar o Brasil do PT, dos parasitas do Estado e das facções criminosas. PT nunca mais. E como eu disse, o Zema pegou o Estado com uma terra arrasada pelo governo do PT, com salários atrasados, com dívidas bilionárias e com clima de desespero generalizado. E em poucos anos ele foi lá e colocou as contas em ordem, recuperou a capacidade de investimento, pagou em dia os servidores, reduziu impostos e atraiu investimentos. E os resultados, gente, estão aí. Minas lidera hoje o ranking nacional de empregos gerados. Ele está entre os melhores estados do país em qualidade de educação. Ele reduziu a criminalidade violenta pela metade. E ele fez tudo isso sem estourar orçamento, sem aparelhar o Estado, sem loteamento político. Então o que o Zema fez em Minas, ele pode vir a fazer no Brasil, porque o Brasil está derrotado, destruído pelo PT, cada vez mais. E vejam ainda como que o Zema tem sido firme contra os abusos do STF e contra Moraes, se posicionando inclusive a favor do impeachment do Moraes. Olha aí, lançamento de pré-candidatura de Zema tem ataques e pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes. É isso aí, ó. Mas justiça hoje funciona para perseguir adversário político. Foi o que disse o Zema sobre a prisão do Bolsonaro. Não está fugindo de se posicionar, olha aí. Apesar da posição de governador ser delicada, de vários governadores, Medina e o Tom, olha a Zema aí, ó. Zema diz que prisão de Bolsonaro é perseguição, com todas as letras. É isso aí, gente. Antes de eu te mostrar o vídeo do Marcel anunciando o Zema, deixa eu te contar que eu conheço o Zema, tive a oportunidade de conhecer ele. Ele é alguém que está na política por propósito, trabalhador, honesto. Acima de tudo, alguém que tem humildade para construir relacionamentos e está junto com a direita no futuro de forma unida, seja como protagonista, seja como apoiador. Eu vou deixar para vocês na descrição o site com os dados do governo Zema em várias áreas para você conferir. É esse site aí. E muito importante, Zema tem um compromisso com o impeachment do Alexandre de Moraes. Ele é contra os desmandos do ministro e está disposto a pagar o preço de enfrentar o sistema, como ele já enfrentou em Minas, para proteger a Constituição e as nossas liberdades. E é por isso que a gente precisa de você com a gente também. Se você acredita, como eu, como Marcel Van Hatten, como Ricardo Salles, como Luiz Lima, como Eduardo Girão, como Zema, acredita num Brasil melhor. Se você, como Jeffrey Schickini, que estava lá também, acredita, como Guilherme Kilter, venha fazer parte do nosso time do Novo. Acesse aí deltandalagnol.com.br/novo para você se filiar. Olha aí, ou você usa esse QR Code aqui da descrição para você fazer parte do time. Ah, Deltan, eu posso lutar sozinho? Pode sim, mas nenhum soldado vai ganhar uma cidade sozinho. Precisa de um exército para isso, a gente precisa nos organizar em exércitos. E aproveita também para se inscrever aqui, ó, na Academia do Amanhã, que é um ambiente de ensino, de aprendizado, é a Netflix do Novo, é a nossa plataforma de formação política e cidadã do time do Novo, com conteúdos exclusivos de alto nível, com nomes como Bernardinho, Caio Coppola, Roberto Mota, Renata Barreto e muitos outros. Se você quer entender o que está por trás da política e quer se preparar para fazer parte da mudança, a academia aqui é o seu lugar. E bem, pessoal, essa foi a nossa live Um Novo Brasil. Quero saber se você gostou, depois de todas as informações, análises que eu te dei, posicionamentos e vários atores em relação a isso. Quero saber o que você está achando disso, se isso aqueceu o seu coração, como aqueceu o meu. E eu vou fechar com a minha última promessa pendente, que é o vídeo em que o Marcel Van Hatten apresentou Romeu Zema. Então curte aí, compartilha para esse vídeo, para essa esperança chegar a mais pessoas, para esse entendimento sobre a questão das candidaturas dos governadores, e todas vão ser boas se lançarem, chegar a mais pessoas, para a gente unir o nosso coração aí nesse propósito, vencer e derrotar o PT. Segue o canal e principalmente
Não desista. Não desista. Nós precisamos seguir lutando pelo Brasil. E vai ter vídeo, vai ter uma live amanhã, uma aula, 8 horas da noite, sobre a guerra cultural. Como que a direita pode vencer a guerra cultural, caminha para a direção de vencer a guerra cultural. O que é essa tal da guerra cultural? Uma batalha pela sua mente. É uma aula especialmente voltada para cristãos que querem entender e mudar o Brasil. E com coragem, com estratégia, gente séria, com você, ainda dá pra gente endireitar o Brasil. Assiste aqui comigo, então, o vídeo do Marcel Van Hatten. Bora lá. Vamos lá, compartilhar a tela, bora lá agora. O símbolo da luta contra a corrupção, que sofreu a injustiça na própria pele, para lutar por ela hoje conosco. Dá as boas-vindas, principal, para aquele que é o único para ser o nosso candidato e futuro presidente do Brasil, Romeu Zema! E se foi possível fazer em Minas, é possível fazer no Brasil. Esse é o Brasil real, o Brasil que não espera, o Brasil que não aceita favor nem esquema. É o Brasil que nós queremos, o Brasil que trabalha, inventa, arrisca. O Brasil bravo que vence e dá orgulho. E é com esse Brasil bravo, é com ele que nós vamos chegar a Brasília. Essas próximas eleições vão decidir o nosso futuro. E nós vamos ter de acertar as contas com os 3 maiores inimigos desse país: o lulismo, os parasitas do Estado e as facções criminosas. Vamos libertar o Brasil do lulismo e vamos fazer isso nas urnas. O Brasil primeiro! É isso aí, sensacional. Bora lá, pessoal, endireitar o Brasil. Vamos com tudo.